Aleluia! Graças a Deus, estamos em mais um culto para adorar, bendizer, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui para adorar o Senhor. Nesta noite de hoje, noite de sábado, meu irmão e minha irmã, nós só temos motivo para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, para agradecer a Deus pelas suas grandes proezas, pelas suas maravilhas, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua bondade em nossas vidas. Aleluia, Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor não tem olhado para nós com um olhar de justiça. Aleluia, Jesus, se Ele olhasse para nós, aleluia, com um olhar de justiça, se Ele olhasse para nós e falasse, você, aleluia, Jesus, nós temos que prestar conta com Deus, seria algo terrível para muitos de nós, principalmente para mim. Aleluia, Jesus. Mas aprove o Senhor a sua misericórdia, a sua graça está sobre nós. Aleluia, Jesus. Nesta noite, erga a sua mão e agradeça a Deus pelas grandes bênçãos, pelo alimento, pela água, pelo pão, pelas vestes, pela sua família, por você estar no sofá, por você estar na sala, por você estar no trabalho, qualquer lugar que você estiver. Deus já está sendo louvado na nossa vida. Aleluia, Jesus, porque Ele tem feito muitas coisas para nós. Aleluia, Jesus. E Deus tem sido muito bom para conosco. Nesta noite de hoje não é diferente. Nós vamos adorar o Senhor, aleluia, através, aleluia, da leitura da sua palavra. E vamos meditar na palavra de Deus e ver o que Deus tem para falar conosco. Eu, Camilo, não tenho nada para falar com você, aleluia, porque eu sou miserável, eu sou pecador. Aleluia, Jesus, como diz um grande servo do Senhor, nas minhas mais sinceras orações, há mancha de pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então eu de mim não tenho nada, mas a palavra do Senhor tem para nós. A palavra do Senhor é santa, é maravilhosa, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela promove mudança, ela promove vida, ela traz rio de águas vivas para dentro de nós. Aleluia, Jesus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Deus tem uma palavra para nós, aleluia, rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Como está a minha fé diante de Deus? Como está a sua fé diante do Senhor? Como está a nossa fé diante do Deus Todo-Poderoso? Como é que nós estamos diante desse Deus Santo e maravilhoso? Como está a nossa fé? Como que nós estamos aí? Como que está a nossa fé no sentido de acreditarmos e crermos? Ou como que está a nossa vida, aleluia, crendo, de crente na presença do Senhor? Deus tem uma palavra para o meu coração, Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma palavra para nós, aleluia, Jesus. Nesses dias sombrios, são dias sombrios que nós vivemos, meu irmão e minha irmã. São dias onde o diabo quer tirar de nós a alegria de buscar as coisas de Deus, e o diabo não parou de lutar, ele está lutando. Aleluia, muitas pessoas querem viver a fantasia, a utopia. Aleluia, ele não está lutando, está tudo certo, está tudo bem, ele não está operando, está trabalhando a todo vapor, porque a igreja está para sair da face da terra. O arrebatamento ele está para acontecer a qualquer momento, não sabemos quando, mas ele está para acontecer a qualquer momento. Assim nós cremos. Aleluia, Jesus. E você acha que o diabo está de braço cruzado? E você acha que o diabo está esperando a vida acontecer? Você acha que o diabo não está trabalhando para tirar do meu coração? Ai, Camilo, não vá para a igreja. Ai, Camilo, não assista o culto online. Ai, Camilo, não ouça louvores. Ai, Camilo, não chore mais. Ai, Camilo, não sinta mais a presença. Ai, Camilo, não... Porque muitas pessoas pensam que alguns são especiais, aleluia, quando na verdade todo mundo é igual diante de Deus. Vai da nossa busca com Deus. É isso que nos diferencia. Aleluia. Para a salvação todo mundo é igual. Aleluia, Jesus. Agora no patamar espiritual de busca com Deus, aí não é igual, né? Aí tem uma diferença. Mas o ataque do inimigo é igual com todo mundo. Pastor, presbítero, diácono, aleluia, cooperador. Se nós nos render, daqui a pouco quem não está indo para a igreja somos nós. Aleluia, Jesus. Daqui a pouco o inimigo vence a batalha. Por isso que nós temos que prosseguir firmes. Senhor, eu confio em Ti. A minha vida está na Tua mão de poder. Tem dia que nós estamos mais fortes, tem dia que nós não estamos com toda essa força, não estamos com toda essa bola toda, aleluia. Mas é um dia por vez, mas tudo na presença do Senhor. E Deus vai trabalhando, Deus vai operando, Deus vai agindo, Deus vai operando o seu milagre, a sua misericórdia, a sua graça, o seu mover na minha e na sua vida. Nesta noite de hoje Deus tem uma palavra para nós, rompendo em fé na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava vendo
um vídeo onde um grande servo do Senhor, ele conta um testemunho. O testemunho dele é o seguinte: ele fala que ele estava num seminário, estava se formando na faculdade de teologia, estava no seminário. Ele era um dos melhores daquele curso, aleluia, Jesus, um dos melhores. Não precisa ser o melhor, né? Tem essa fixação para ser o melhor. Ele era um dos melhores daquele curso. E ele, sendo um dos melhores daquele curso, ele acaba ali se destacando, porque ele é uma pessoa que ele buscava muito a direção e o conhecimento das coisas de Deus. Certa vez, uma mulher que limpava, uma mulher simples, olha para ele e faz a seguinte pergunta: poxa, eu vejo que você se destaca pelo seu empenho. Ela faz a pergunta para ele, que ele falou que foi a pergunta que ele nunca esperava ouvir de uma pessoa. E a pergunta que fizeram para ele você é um cara coisa e tal. E a mulher pergunta para ele: como está a sua vida com Deus? Ele falou que aquela pergunta mexeu muito com ele. Aquela pergunta entrou no coração dele e mexeu com ele. Como que tá? Como que é a sua vida de crente? Aleluia, Jesus. Como que é a sua vida de servo de Deus? Como que é a sua vida de serva de Deus? Como que é a sua vida de presbítero? Como é a sua vida de diácono, de diaconisa? Ocupa as suas funções? Como que está a sua vida com Deus? Como está a sua vida de oração? De leitura da palavra? Como que está? E aí ele fala que aquilo mexeu muito com ele. E naquele seminário tinha uma sala de oração. Aleluia, Jesus. E ele vai sozinho, sem chamar ninguém. Porque a mudança ela começa por nós. Às vezes nós queremos mudar os outros. Nós temos que mudar nós mesmos. Aleluia, Jesus. Lembra da passagem que Jesus falou: hipócrita, você quer ajudar o seu irmão a tirar a trave do olho dos outros, ou o cisco, você não tira a trave que está no teu olho? É assim que eu sou. E é assim que muitos nós somos, pelo menos de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina. Queremos ajudar os outros e não temos força nem para nós mesmos mudar de comportamento diante de Deus. E aí ele entra naquela sala, ele ora um pouco, depois ele começa a ter uma rotina de oração. Alguns colegas do seminário começam a orar com ele, e outro colega entra, e outro colega entra. E depois, todos os dias naquele horário, uma grande multidão se juntava naquela sala que outra hora estava vazia. Era uma grande sala de oração. E a mudança começou por ele. A mudança começa por nós. A mudança começou por uma pergunta. A mulher perguntou: como que você está? Como está a sua vida com Deus? A minha vida com Deus, a sua vida com Deus, ela não pode vir de uma resposta de estou aprovado ou desaprovado por alguém. Isso aí não é vida com Deus. A nossa vida com Deus, eu e você temos que responder. Deus tem uma palavra para nós nessa noite de hoje. Em Mateus capítulo 14, vai falar da passagem de Jesus, quando Jesus aparece no meio de uma tempestade e um servo do Senhor chamado Pedro, aleluia, Jesus, ele vai de encontro ao Senhor. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo de número 14, aleluia, Jesus. Mateus capítulo número 14, dos versículos 27 e 28 em diante. Aleluia, Jesus. E aquela pergunta moveu o coração desse servo do Senhor. Porque muitas vezes, se nós não tivermos sensibilidade, nada move nosso coração, meu irmão e minha irmã. Às vezes uma pergunta simples, aleluia. Você vê que aquela mulher não quis ofender aquele homem. Aquela mulher só perguntou: como que tá? E aquele homem estava, acredito eu pelo jeito que ele fala, buscando em Deus. Porque ele falou: eu não estou bem com Deus. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de sentir. Eu preciso buscar. Eu preciso orar mais. Eu preciso me dedicar mais. Aleluia, Jesus. E ele começou a buscar e houve um renovo naquele lugar, naquele ambiente. É assim na minha vida e na sua vida, aleluia, Jesus. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade diante de Deus, agora se eu, Camilo, ninguém que me ouve, eu, Camilo, achar que eu já estou bem com Deus, já estou bem na oração, eu já estou, esse princípio já de eu achar que eu estou bem já começa a mostrar que eu não estou bem, diga-se de passagem. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é nenhum bom sinal isso daí. Aleluia, Jesus. Porque nós sempre precisamos do Senhor. Nós sempre precisamos da presença de Deus. Nós sempre precisamos nos humilhar. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 27 e 28. Abra a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 14, versículos 27 e 28.
O contexto dessa passagem, que se encontra também no Evangelho de Marcos e também aqui no Evangelho de Mateus, aleluia, Jesus, é a passagem de Jesus dar uma ordem para eles entrarem no barco e passarem para outra banda, aleluia, Jesus. E versículo 23 diz assim: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. O barco estava em meio ao mar, açoitado pelas ondas, pelo vento que era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: és um fantasma, e gritaram com medo. Jesus respondeu logo. Jesus, porém, logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Às vezes, na luta da vida, na dificuldade da vida, na dificuldade do dia a dia, nas tempestades da vida, aleluia, Jesus, nós queremos uma saída imediata e não conseguimos ver o Senhor caminhando em nossa direção. Aleluia, Jesus. Perceba que aquela mulher faz uma pergunta para aquele homem: você é um bom aluno, você é exemplar de comportamento, mas como que está a sua vida com Deus? Como que você... Não é para ofender, porque tem muita pessoa que ela é muito egocêntrica, um ego inflado, tem um ego enorme, e só de perguntar alguma coisa já se inflama. Aleluia. Não é característica do servo de Deus. Aquilo ali mexeu com ele. Como que está? E tornou-se um servo de Deus grandiosíssimo na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. E Jesus aqui está atravessando o mar. E às vezes nós estamos na tempestade da vida e Deus quer se apresentar para nós. Nós não conseguimos enxergar como que Deus quer se apresentar para nós. Está vindo em nossa direção. Jesus está vindo em direção daquele barco. Jesus está indo de encontro em direção aos seus discípulos. E eles se amedrontam. Eles não conseguem ver no Senhor uma saída. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, nós temos que enxergar no Senhor Jesus a nossa grande saída. Nós temos que enxergar no Senhor o nosso grande baluarte. Nós temos que enxergar no Senhor que Ele é saída para todo e qualquer problema da minha e da sua vida, da minha e da sua casa, da minha e da sua família, do meu e do seu lar. Deus é a grande providência para nós. E às vezes Ele está vindo em nosso encontro. E nós estamos vendo, não é um encontro, é um fantasma. Aleluia. Está vindo através de uma pessoa, está vindo através de uma pergunta para nós. Ele quer operar maravilha. Ele quer entregar, dar uma direção, Ele quer nos fortalecer. Como que está a sua vida com Deus? É um fantasma. Não é Deus, é um fantasma. Versículo 27, Jesus disse: calma aí. Não tem nada de fantasma aí não. Não tem nada de perigoso aqui não. Eu não tenho nada de ruim para vocês não. Eu não tenho nada de negativo para vocês. Jeremias nos diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de guerra a nosso respeito. É o que Ele disse para Israel e nós podemos pegar para nós esta palavra do Senhor. Jesus, porém, logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo, não temais. Nessa noite de hoje eu tenho uma palavra para nós: tenha bom ânimo e não tenha medo. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 28, que é um dos versículos principais da palavra que Deus tem para nós nesta noite de hoje, diz assim: respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. Pedro, o corajoso, Pedro, o destemido. Muitas vezes nós queremos olhar esta palavra com um olhar de superioridade, de julgamento. Sua fé fez você afundar. Será que se eu e você estivéssemos no barco? Se tivéssemos no barco. Se tivéssemos no barco. Diga-se de passagem. Se tivéssemos no barco. Se tivéssemos no barco. Porque Jesus olha para Mateus, no início do Evangelho de Mateus, ele fala: Mateus, segue-me. Mateus foi na hora com Jesus. Aleluia. E muitas vezes não temos um minuto, um tempo para Deus, para estar na casa de Deus, para estar lá de manhã, para estar lá tarde. Aleluia, Jesus. Porque Jesus falou para Mateus: segue-me. Ele seguiu, acabou, não teve nem
ficou conversando, que era coletor de imposto, Mateus publicano, Mateus segue-me. Mateus seguiu. Aí estava no barco dessa turma toda, só um, Pedro, o corajoso, o impulsivo. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter fé para fazer aquilo que as pessoas duvidam que vai dar certo. Muitas vezes nós precisamos ter fé para crer que Deus é poderoso e que é Ele que está na nossa frente. A Bíblia não diz com clareza, mas só uma pessoa tomou a palavra, que foi Pedro. E Pedro falou: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo. O restante é só de observação, só observando. Só que só tiveram dois que andaram sobre a água, Jesus e Pedro. Não sei daqui para frente se mais alguém vai andar sobre a água. E eu tenho certeza que eu não vou. Verdadeiramente não posso andar pela fé, mas eu não tenho fé para andar desse jeito aí. Quando eu já pulei no rio e não flutuei do jeito que eu queria, igual Jesus fez. A minha fé é pequena, como Jesus falou para Pedro. Aleluia, Jesus. Mas de todo mundo ali, só Pedro teve coragem. E Pedro foi. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, creia que Deus tem algo especial comigo e com você. O diabo, ele quer normalizar na nossa vida o chamado de Deus. Não é nada, é normal, tudo normal. Normal, sentir o poder de Deus, não chorar mais, não orar mais, não gritar pelo poder de Deus, não se rasgar em lágrima, o coração não doer, Deus não falar conosco ardendo em nosso coração, queimando como chama. Aleluia, Jesus. É absolutamente normal. Não é normal. Não é normal. Pedro, com todas as falhas, foi o único que falou: se é tu, me deixa ir contigo. Aleluia. Aqueles que creem vão ver algo sobrenatural da parte de Deus. Aleluia, Jesus. E Pedro foi com Jesus. Pedro não temeu ir com Jesus. Pedro avança de forma sobrenatural diante de todos. Quando nós cremos no poder de Deus, nós vamos avançar de forma sobrenatural diante de todos. Perceba que só Pedro foi. Todo mundo aqui vai andar sobre as águas. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só Pedro andou. Se é tu, me deixa ir contigo. Pois ele foi, Pedro corajoso. Foi mesmo. Versículo de número 29 diz assim: ele disse: vem. Pedro ficou lá parado. Pedro se acordou para a vida. Pedro se despertou. É Jesus que está chamando. É Jesus que está mandando ir. É Jesus que está nos clamando para a sua presença, para a sua casa, para sentir a sua graça, o seu poder, para sentir a sua glória, a sua majestade, a sua manifestação. É Jesus. E versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Pedro andou mesmo, aleluia, Jesus. Quando nós cremos nos vem de Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, vem que o sobrenatural vai acontecer. Aleluia, Jesus. É porque nós vamos andar por cima das águas mesmo, aleluia. Igual Pedro andou pela fé, nós vamos andar como Pedro andou pela fé. Aleluia, Jesus. Versículo 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Aleluia. Às vezes nós vamos ler esse texto aqui e falar: se fosse eu, teria a fé que nem para afundar, eu não afundaria, né? Porque às vezes nós estamos tomados por uma pequenininha faísca de orgulho, né? Nós somos melhor do que Pedro, nós somos melhor do que Davi, nós somos melhor do que o personagem bíblico. Não somos muito melhor, só somos melhor do que o personagem bíblico. Só isso daí, só que nós somos. Aleluia, Jesus. Essa passagem nos mostra que Deus tem um percurso para nós sobrenatural. E as adversidades da vida muitas vezes provocam distrações em mim e você. E isso é natural. Não tem nada de anormal nisso daí. Só que essas adversidades, quando nós começamos a focar muito nelas, nós começamos a afundar. Porque tem dia que nós não estamos 100%. Ninguém está 100% do dia. Isso é balela, isso é mentira. Ninguém está 100% do dia.
Nós precisamos da misericórdia de Deus. É a graça de Deus que nos mantém na presença dele. É o favor do Senhor. Por isso a importância de buscar a presença de Deus. Aleluia, Jesus. E Pedro, ele começa a afundar, só que ele está perto de alguém. Ele está perto de Jesus. Ele declara: Senhor, salva-me. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a situação que tem feito eu e você afundar. Afundar muitas vezes na fé, afundar, estava no sobrenatural, estava avançando e começa a deslizar, começa a ir em passos falsos, começa ali a escorregar, começa a fraquejar, e já não está mais sob as águas, não está acima das águas. Estamos, na verdade, afundando, aleluia, Jesus. Precisa ter um olhar muito interno para eu saber como eu estou com Deus. Se eu estou por cima das águas, ou se eu já estou as adversidades. Quer afundar? É só você começar a observar o mundo à sua volta. Observar a vida de A, a vida de B. Observar o relaxamento, a avacalhação. Daqui a pouco eu estou avacalhado, daqui a pouco eu largo de igreja também. O meu foco é Jesus. O meu foco é Jesus. Foi Jesus que me chamou. Vem, eu estou indo na direção de Jesus. Aleluia, Jesus. Contei o diabo, responde bomba de cá, bomba de lá, luz de cá, luz de lá, quer me atirar. Eu tinha que focar no Senhor. Firme, fraco, forte. O meu foco é a presença do Senhor, e dele eu não posso me desviar, dele eu não posso me desgarrar, dele eu não posso me afastar, porque Deus tem um sobrenatural para fazer na minha vida. Mas a palavra que Deus tem para nós nesta noite de hoje é rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Pedro rompeu. Pedro rompeu. O que ninguém fez, Pedro fez. Pode criticar que ele andou, que ele afundou, quem estava no barco lá só apontando. Mas Pedro andou nas águas. E foi na direção do Senhor. E na hora que ele mais precisou, que ele estava submerso, que ele estava ali afundando, ele clamou: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que o Senhor pegou nele ali e o resgatou. Nessa noite de hoje, meu irmão e minha irmã, se eu e você crermos na palavra, Deus está nos resgatando na sua presença. Aleluia, Jesus. Deus está nos fazendo andar por cima das águas com Ele nesta noite de hoje. Aleluia, Jesus. Se eu e você crermos, Deus está nos colocando num patamar espiritual diferenciado. Aleluia. Tem que crer. Aleluia, Jesus. Tem que querer. Aleluia, Jesus. Eu quero, Senhor. Eu quero a Tua presença. Eu quero o Teu poder. Eu quero o Teu louvor. Eu quero a Tua graça. Eu quero o Teu manifestar. Eu quero, meu Deus, o Teu agir. Eu quero o Teu mover do Espírito Santo. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero batismo com o Espírito Santo. Eu quero ser um crente cheio do poder. Eu quero testemunhar. Eu quero ganhar alma para o Teu reino. Eu quero ter alegria de estar na Tua casa. Eu quero ter ânsia por estar na Tua casa. Eu quero estar alegre de estar na Tua casa. Eu quero sentir o Teu poder na Tua casa, na minha casa, onde é que eu andar. Eu quero sentir a Tua presença no meu trabalho. Eu quero sentir a Tua presença onde quer que eu for. Senhor, salva-me. E nós vamos romper em fé. Aleluia, Jesus. Nesta noite de hoje, meu irmão e minha irmã, essa é a palavra que Deus lança sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Rompendo em fé. Pedro rompeu em fé. E eu e você, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor vai nos fazer romper em fé. E nós não vamos ficar submergindo, não vamos afundar na água não. Deus vai nos pegar pela mão e vai nos colocar no lugar que nós temos que estar, na presença do Senhor. Deus vai nos pegar pela mão. Não vai ser só uma experiência de andar sobre as águas e afundar e morrer afogado, não. Deus não tem isso reservado para o seu servo. Deus não tem isso reservado para a sua serva. Deus não tem isso reservado para a sua igreja. Andamos uma vez sobre as águas, agora estamos submersos. Não! Jesus falou: você tem que andar por cima das águas comigo, Pedro. Pedro clamou. Nessa noite de hoje, Deus lança uma palavra para nós, que Deus vai nos pegar pela mão e nós vamos romper em fé. Aquele Pedro que uma vez pregou e converteu pouquíssimas pessoas, de outra hora,
só numa pregação, mais de 3.000 almas vão se converter. Deus tem algo grande a fazer na minha vida, na sua vida, como Ele fez na vida de Pedro. Tome posse da palavra, porque nós vamos romper em fé e nós vamos andar por cima. Nós vamos ver a tempestade se acalmar, nós vamos ver o Senhor se aproximando, nós vamos ver grandes feitos da parte de Deus. Basta crer, porque nós vamos romper em fé. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite de hoje, te agradecemos pela tua palavra que falou conosco em nossos corações. Meu Deus, queremos romper em fé. Meu Pai, como aquela mulher falou para aquele homem aquele dia, como está a sua vida com Deus? Às vezes nós estamos afundando, submergindo, às vezes nós estamos precisando te buscar mais. Meu Deus, desperta a minha vida para te buscar, desperta a vida do meu irmão, ajuda, meu Deus, a minha irmã, ajuda, meu Pai, a tua igreja, vai ajudando, meu Pai, a tua casa, vai abençoando, meu Deus, essa casa, este lar, esta família, vai, meu Deus, abençoando agora. Nós estamos no tempo do fim, Jesus querido, vai trabalhando de maneira maravilhosa e gloriosa na vida do teu povo, entrega a vitória, Jesus, que todos possam romper em fé, que todos possam romper verdadeiramente em fé. Desperta o desejo de buscar a tua face, desperta o desejo de portar na tua casa, desperta o desejo de buscar a tua presença, desperta o desejo, meu Pai, de sentir o teu poder, desperta no meu coração a sede pela tua graça, meu Pai, que nos dá vitória nessa noite de hoje. Fica conosco, em nome de Jesus, o nosso Salvador, amém, e graças a Deus.